Repúdio e divórcio é a mesma coisa? Bom, primeiramente, não estou aqui para fazer apologia ao divórcio, longe disso, mas para trazer clareza ao teu entendimento. Repúdio e divórcio são duas palavras com significados totalmente distintos. São duas palavras que, por causa de muitas traduções, alguns substituíram a palavra repúdio para a palavra divórcio, como por exemplo fizeram em Malaquias capítulo 2, que na verdade o que está ali é que Deus aborrece o repúdio, e eu vou explicar a vocês. Primeiramente, o que a Torá diz acerca do divórcio. Em Deuteronômio capítulo 24, Deus vai falar a respeito de algo que aconteceu, essa cultura do povo, que é diferente da nossa. Em Deuteronômio capítulo 24, Deus vai dizer ali através, por meio de Moisés, que se algo, quando um homem que tivesse sua mulher desposada e já tivesse coabitado com ela e encontrasse algo nela impudente, ou também outra palavra seria fornicação, o pecado que acontecia, é o que está em Deuteronômio capítulo 22. Então, o que Deus está dizendo no capítulo 24 aqui? Se fosse achado algo, não era só se a mulher não achasse mais graça aos seus olhos, mas se algo impudente fosse achado nela, ele deveria escrever uma carta de divórcio, ou seja, a carta de divórcio tornaria aquela mulher livre para casar de novo. Os versículos posteriores no capítulo 24 de Deuteronômio está explícito ali, que ela poderia, com a carta de divórcio, casar de novo, e caso ela se divorciasse deste segundo ou ficasse viúva, não poderia voltar. Se a mulher, se uma jovem fosse casar, já coabitar no caso com seu marido, e se não houvesse sinais da virgindade dela, deveria que ser provada a virgindade daquela jovem, ou ela realmente estaria em pecado e receberia uma sentença, um juízo de morte. Então era isso que Deuteronômio 24 está dizendo. A mesma palavra para fornicação, a palavra usada é a palavra porneia, que tem o significado de relações ilícitas, relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual, algo ilícito, algo impróprio, algo ilegal. Então era isso que Deus estava dizendo para o seu povo acerca do casamento, acerca do divórcio, para acontecer o divórcio. Segunda coisa é que Mateus, no capítulo 5, ele, no versículo 31 e no versículo 32, ele está falando a diferença entre o repúdio e o divórcio, que é o que Malaquias, capítulo 2, está tratando, porque Judá, ele rejeitou a mulher desposada não, a mulher prometida, a prometida dele, melhor dizendo, que era Tamar, a mulher da sua juventude. Ele foi desleal porque ele repudiou, ele rejeitou Tamar e ele deveria casar-se com ela. Então ele foi desleal, descumprindo a lei, que virou lei. Só que Tamar, ela não podia casar com outro. Foi por isso que ela esperou por Judá. Porque se ela casasse com outro, ela sim cometeria o adultério, como está escrito em Deuteronômio capítulo 22. Tanto a mulher que já houvesse sido desposada, quanto aquela que era apenas a prometida, ela não podia casar com outro de forma alguma, senão ela cometeria adultério.
Mateus, capítulo 5, versículo 31 e o versículo 32, Jesus está falando, explicando acerca da diferença entre o repúdio e o divórcio. Versículo 31 diz: também foi dito, quem repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Mas eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, porneia, relações sexuais ilícitas, expõe ao adultério. Expõe ao adultério. Então está aqui, se um homem fosse repudiar, que era algo que acontecia, que predominava no meio do povo de Israel, era o repúdio sem a carta de divórcio. Então os fariseus sabiam disso, e é por isso que vai ter com Jesus. Então Jesus estava dizendo que se eles fossem repudiar, desprezar, mandar embora, despedir, eles deveriam dar carta de divórcio, porque legalmente, se essa mulher fosse repudiada, mandada embora, legalmente, ela estaria ainda casada. Então, se ela casasse com outro, ficasse com outro sem a carta, casasse com outro sem a carta de divórcio, aí ela cometeria adultério, tanto ela quanto outra pessoa que casasse com ela. Jesus explica, mais uma vez, Mateus capítulo 19. Ele vai falar, vai repetir. Capítulo 19. Versículo 8, versículo 9. A partir do versículo 7 diz: então lhe responderam, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles: pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas desde o princípio não foi assim. Versículo 9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, porneia, relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Então, a palavra usada aqui não é a divorciada, mas a repudiada. É por isso que Jesus explica, por causa da dureza do vosso coração vem a carta de divórcio, porque os homens repudiavam suas mulheres e casavam-se com outras. O que acontecia? A poligamia, e toda poligamia foi precedida de confusões, de males. Todos eles. E hoje, não muito diferente dos tempos bíblicos, o repúdio continua acontecendo. Porque tem muitos casamentos que estão falidos. Homens repudiando suas mulheres, desprezando, rejeitando, como tem muitas mulheres também repudiando os seus maridos. E o repúdio, ele é ilegal, ele é impróprio. O repúdio só deve ser feito, concluído, depois do divórcio. Então, tem muitos casamentos de aparências por causa de um sistema e que muitas mulheres estão sofrendo porque seus maridos as desprezam, as repudiam. E o povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. O repúdio dá legalidade para o adultério. O repúdio expõe, facilita o adultério. Uma mulher que é repudiada por seu marido, como o marido que é repudiado pela sua esposa, ele abre uma brecha enorme para o adultério.
É por isso que até mesmo quando houver um propósito, foi Jesus que disse, entre um casal, um momento, um período de oração, eles têm que ser num período curto para que eles não deem brechas para o adultério e debaixo de concordância.